Descobri da pior forma que minha família havia me abandonado, agora querem voltar. Porém, sabe aquele momento em que você acha que está tendo um infarto, mas na verdade é só teu coração se partindo em 1000 pedaços? Pois é, foi exatamente isso que senti quando abri aquela maldita porta e vi que minha casa estava completamente vazia. Não tô falando de uma sala vazia. Não. Tô falando de tudo. Cada móvel, cada foto, cada lembrança que a gente construiu durante 40 anos, sumiu. Como se nunca tivesse existido. Eu tinha saído de manhã cedo para resolver umas pendências no cartório, coisa de herança que meu pai tinha deixado. Tava tudo normal quando saí. Minha esposa, Margarete, tinha me dado um beijo na testa e falado que ia preparar meu almoço favorito. Meus 2 filhos, Ricardo e Fernanda, tinham passado lá em casa no dia anterior para jantar. Tudo absolutamente comum, sabe? Aquela rotina gostosa de família. Voltei para casa por volta do meio-dia. O sol estava quente, eu estava cansado, e tudo que eu queria era comer aquela comida da Margarete e tirar uma soneca. Mas quando enfiei a chave na fechadura, já senti que algo estava errado. A porta abriu muito fácil, sem aquele rangido que ela sempre fazia. E quando entrei, meu Deus do céu! O silêncio era ensurdecedor. Sabe aquele silêncio que ecoa? Que parece que a casa está morta? Era exatamente isso. Dei 2 passos e minha voz saiu trêmula. Margarete? Amor? Nada. Fui até a sala e quase caí para trás. O sofá não estava lá. A televisão, sumida. A estante com todos os nossos livros e fotos de casamento. Nada. Só ficaram as marcas no chão de onde os móveis ficavam. Corri para os quartos. Vazio. Cozinha. Vazia. Até as panelas. Cara. Levaram até as panelas. Meu coração estava disparado. Peguei o celular com as mãos tremendo e liguei para Margarete. Chamou, chamou, chamou e caiu na caixa postal. Liguei pro Ricardo. Mesma coisa. Pra Fernanda. Nada. Foi quando eu vi. Em cima da pia da cozinha, o único lugar onde ainda tinha algo, um envelope branco com meu nome escrito. As mãos tremiam tanto que quase rasguei a carta tentando abrir. E o que tinha dentro? Cara, eu não desejo pro meu pior inimigo ler o que eu li. Querido pai e marido, quando você ler isso, já vamos estar longe. Muito longe. Eu sei que isso vai doer, mas a gente não aguenta mais. Você virou um peso para essa família. Seus problemas de saúde, suas dívidas que a gente não sabia que existiam até o banco ligar, sua mania de controlar tudo que a gente faz, cansou. A gente cansou. Os meninos precisam viver a vida deles sem ter que se preocupar em sustentar um pai que não soube guardar dinheiro para os próprios problemas. E eu mereço ser feliz também. Encontrei alguém que me valoriza de verdade. Não tente nos procurar. Já mudamos os números de telefone. A casa a gente vendeu para pagar parte das suas dívidas. O dinheiro que sobrou vai ajudar a gente a recomeçar. Você vai ficar bem. Você sempre foi bom em se virar sozinho. Margarete. Li aquilo umas 5 vezes antes de conseguir processar. Venderam minha casa? A casa que eu paguei com anos de trabalho? As dívidas que ela mencionava eram de um tratamento médico que eu tive que fazer ano passado, quando descobri que estava com problema no coração. Gastei todas as minhas economias para não morrer, e agora eles me chamavam de responsável por isso? Sentei no chão daquela cozinha vazia e chorei. Chorei como não chorava desde que era criança. 60 anos de vida, 40 de casamento, 2 filhos que eu criei com tanto amor e dedicação, e era assim que eu era recompensado? Abandonado como um cachorro velho que não serve mais? As horas passaram. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando levantei, já era noite. Meu corpo estava todo dolorido de ficar sentado no chão frio. Foi quando a raiva começou a subir. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Como eles ousaram? Como eles ousaram? Peguei meu celular de novo e tentei ligar para os meus irmãos, mas nenhum atendeu. Tentei ligar para minha irmã, Luciana. Ela atendeu no 3º toque, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela soltou: "Eu sei de tudo. A Margarete me ligou ontem. Sinceramente, eu apoio ela. Você sempre foi muito difícil, sempre quis mandar em todo mundo. Ela merece ser feliz." E desligou na minha cara.
Foi quando eu percebi que não era só minha esposa e meus filhos. Era toda a família. Todos sabiam. Todos concordaram. E ninguém, teve a decência de me avisar ou me dar uma chance de me defender. Naquela noite, dormi no chão da casa vazia. Não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro, minha carteira tinha só R$ 50. Não tinha ninguém. Era só eu e o vazio daquela casa que não era mais minha. No dia seguinte, acordei com o corpo todo quebrado. Fui até a padaria da esquina com os últimos reais que tinha e comprei um pão e um café. O dono da padaria, seu Moacir, me olhou com aquela cara de pena que eu logo ia aprender a reconhecer e odiar. Ouvi dizer que sua família te deixou. Parceiro. Pesado, hein? A notícia já tinha se espalhado pelo bairro inteiro. Voltei para casa e passei o dia tentando entender o que fazer. Foi quando bateram na porta. Era o advogado da Margarete. Um cara jovem, cheio de gel no cabelo, com um sorriso que eu queria apagar na porrada. Ele me entregou os papéis do divórcio e da venda da casa. Tudo já assinado, tudo já autorizado por procuração. Uma procuração que eu tinha dado para Margarete anos atrás para resolver umas coisas do banco enquanto eu estava viajando a trabalho. O senhor tem 30 dias para desocupar, ele disse com aquela voz cheia de indiferença. A família compradora é muito simpática. Tenho certeza que vão dar uma extensão se o senhor precisar. Extensão. Como se 60 dias fosse melhor que 30 para um homem de 60 anos que acabou de perder tudo. E minhas coisas? Perguntei. Meus pertences? Minhas roupas? Meus documentos? Ah, sim, ele puxou outro papel da pasta. Está tudo guardado num depósito. Sua esposa deixou o endereço aqui. Mas, senhor, preciso avisá-lo, são 3 meses de depósito pré-pagos. Depois disso, se o senhor não retirar, eles vão ter que leiloar para pagar a mensalidade. Quando ele foi embora, eu só consegui rir. Uma risada amarga, vazia, sem graça nenhuma. Eles tinham pensado em tudo. Absolutamente tudo. Isso não foi uma decisão de última hora. Foi planejado. Calculado. Frio. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Tentei ligar para os filhos dezenas de vezes. Nada. Mandei mensagens. Nada. Fui até o apartamento do Ricardo. Ele tinha se mudado. Fui até a casa da Fernanda. Vendida. Era como se eles tivessem sido apagados da existência, levando minha vida junto. Durante uma semana inteira, eu simplesmente vaguei pela cidade. Dormia em bancos de praça, tomava banho em banheiros públicos. Comia quando conseguia algum dinheiro pedindo ajuda. E cara, pedir esmola depois de ter sido um homem bem-sucedido é uma das coisas mais humilhantes que existe. Você vê o olhar das pessoas. Aquele misto de pena e nojo. Alguns jogam umas moedas, outros desviam o olhar rapidamente, com medo de que você peça algo. Teve um dia que eu estava sentado na calçada, com fome, quando uma mulher passou e jogou uma moeda na minha frente sem nem olhar para minha cara. Só jogou, como se eu fosse um animal. E sabe o que é pior? Eu peguei aquela moeda e agradeci. Porque eu precisava comer. Naquela semana, eu pensei em desistir de tudo umas 1000 vezes. Olhava para o viaduto e pensava como seria fácil acabar com aquela dor toda. Mas sempre tinha algo que me segurava. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse teimosia. Ou talvez fosse só o instinto de sobrevivência que não deixava eu desistir. Foi numa dessas noites dormindo no banco da praça que eu fui assaltado. 2 moleques, não deviam ter mais de 20 anos, me acordaram com um chute e levaram os últimos R$ 20 que eu tinha. Nem tentei resistir. Que diferença fazia? Eu já tinha perdido tudo mesmo. Mas depois que eles foram embora, algo mudou dentro de mim. Eu estava ali deitado, com o corpo doendo, sem um centavo, sem uma casa, sem família, sem nada. E pensava, é isso? É assim que vai terminar? Um homem que trabalhou a vida inteira, que criou uma família, que sempre foi honesto, vai morrer sozinho num banco de praça? Foi quando eu decidi, não. Eles podiam ter tirado tudo de mim, mas não iam tirar minha dignidade. Não iam me ver desistir. Eu ia sobreviver. Nem que fosse só para provar que eu era mais forte do que eles pensavam. No dia seguinte, comecei a bater de porta em porta procurando trabalho. Qualquer coisa. Fui rejeitado umas 50 vezes. As pessoas olhavam para minha cara suja,
minha roupa amarrotada, meu cheiro de quem não tomava banho direito há dias, e me fechavam a porta na cara. Não dava para culpar elas. Eu também não me contrataria se visse um cara naquele estado. Mas teve um lugar, uma padaria pequena, onde o dono olhou para mim e viu, sei lá o quê. Talvez tenha visto desespero. Talvez tenha visto sinceridade. Ele me deu uma chance. Você pode limpar o banheiro e lavar louça. Pago R$ 50 por dia e você pode comer o pão velho que sobrar. R$ 50. Parecia uma fortuna naquele momento. Aceitei na hora. E assim comecei. Limpando o banheiro de padaria, lavando louça, comendo pão amanhecido. Mas era trabalho honesto. Era digno. E eu tava grato. O dono da padaria, seu Augusto, era um senhor de uns 70 anos que tinha construído aquele negócio do zero. Ele não fazia muitas perguntas, mas percebia as coisas. Depois de uns dias, ele me chamou no final do expediente. Rapaz, eu não sei que história você tem. E não vou perguntar. Mas eu vejo um homem trabalhador quando vejo um. Tem um quartinho nos fundos da padaria que eu usava para guardar estoque. Tá meio bagunçado, mas tem um banheiro. Se você quiser, pode dormir lá. Sem cobrar nada. Só mantém limpo. Eu quase beijei os pés daquele homem. Um lugar para dormir. Com um banheiro. Parecia um palácio depois de dormir na rua. Foi ali, naquele quartinho apertado nos fundos da padaria, que eu comecei a me reconstruir de verdade. Todo dia eu acordava às 4 da manhã e ajudava a fazer o pão. Seu Augusto me ensinou. Dizia que trabalho manual ajudava a limpar a mente. E ele estava certo. Com o tempo, ele foi me dando mais responsabilidades. Atender cliente, fazer conta, organizar estoque. E eu fazia tudo com dedicação máxima. Porque cada tarefa, por mais simples que fosse, era uma prova de que eu ainda servia para alguma coisa. De que eu não era o peso inútil que minha família tinha dito que eu era. Juntei o dinheiro durante 3 meses. Cada centavo que sobrava, eu guardava. No final, tinha o suficiente para alugar aquele quartinho do outro lado da cidade e comprar umas roupas usadas mas apresentáveis. Seu Augusto ficou triste quando eu disse que ia sair, mas entendeu. Você é um homem bom, ele disse no meu último dia. Não sei o que te trouxe até aqui, mas tenho certeza que você vai se reerguer. Comecei a vender o que sobrou. Meu relógio, meu celular bom, troquei por um básico, até minha aliança de casamento. 40 anos no dedo. E agora valia R$ 300 numa casa de penhores. Quando tirei aquela aliança, foi como tirar a última conexão com a vida que eu tinha antes. Doeu. Doeu muito. Mas também foi libertador de certa forma. Com esse dinheiro extra, aluguei um quartinho nos fundos de uma casa, do outro lado da cidade. Um cubículo minúsculo, com um colchão no chão, um ventilador velho e um banheiro compartilhado. Mas era meu. Era tudo que eu tinha. E era mais do que muita gente tinha. Consegui um emprego como segurança noturno num estacionamento. O salário era michuruca, mal dava para pagar o aluguel e comer, mas era melhor que nada. Trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã, todos os dias. Nos fins de semana, fazia uns bicos carregando mudança, lavando o carro, qualquer coisa que aparecesse. O trabalho de segurança era solitário. Passava a noite inteira sozinho naquele estacionamento vazio. Só eu e meus pensamentos. E cara, isso era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Bênção porque eu tinha tempo para processar tudo, para pensar, para tentar entender onde eu tinha errado. Maldição porque os pensamentos à noite sempre são mais sombrios, né? Teve noites que eu ficava ali, olhando para o céu estrelado, e pensava, onde foi que eu errei como pai? Como marido? Será que eu realmente era aquele homem terrível que a Margarete pintou? Será que eu era mesmo controlador, egoísta, um peso? Eu revirava cada memória, cada discussão, cada decisão que tomei. E sabe o que eu percebi? Que não. Eu não era perfeito, ninguém é, mas eu não era aquele monstro. Eu tinha trabalhado a vida inteira para dar conforto para minha família. Tinha abdicado de sonhos, de oportunidades, sempre colocando eles em primeiro lugar. E quando eu precisei de ajuda, quando eu fiquei doente e tive que gastar as economias para não morrer, eles me abandonaram. Foi durante aquelas noites solitárias que eu parei de me culpar. Parei de achar que eu merecia aquilo. Porque não merecia.
Ninguém merece ser abandonado assim. Tinha um colega de trabalho no estacionamento, o Josué, que trabalhava no turno do dia. A gente sempre se cruzava na troca de plantão. Ele era mais novo, uns 40 anos, mas já tinha passado por muita coisa na vida. A gente começou a conversar, e aos poucos eu contei minha história. Josué não me julgou. Não fez aquela cara de pena que eu odiava. Ele só ouviu. E no final, disse algo que mexeu comigo. Irmão, tem gente que a gente ama que não merece nosso amor. E tem gente que a gente mal conhece que merece todo o nosso respeito. Você vai descobrir quem é quem. E ele estava certo. Os meses foram passando devagar. Cada dia era uma luta para sobreviver. Acordava de tarde, tomava um café fraco, ia trabalhar, voltava de manhã, dormia. Repetia. A vida tinha virado só isso. Sobreviver. Não tinha sonhos, não tinha planos, não tinha esperança. Só sobrevivia. Emagreci uns 15 quilos. Não tinha dinheiro para comer direito. Meu café da manhã era pão com margarina. Almoço era um marmitex barato quando dava. Jantar era o que sobrava do almoço, se sobrasse alguma coisa. Teve dias que eu dormi com fome. Dias que eu bebi água para enganar o estômago. Meu cabelo, que sempre cortei certinho toda semana, agora estava comprido e desgrenhado. Eu mal me reconhecia no espelho. As roupas, todas surradas e velhas, ficavam folgadas no meu corpo magro. Eu tinha virado aquele tipo de pessoa que a gente olha na rua e desvia o olhar. Um fantasma de quem eu era antes. As pessoas no bairro começaram a me conhecer como o segurança do estacionamento. Ninguém sabia meu nome. Ninguém perguntava. Eu era só mais um trabalhador invisível naquela cidade enorme. Teve um dia que eu estava voltando do trabalho e vi uma família tomando café da manhã numa padaria. Pai, mãe, 2 filhos. Todos rindo, conversando. O pai fazendo piada e as crianças gargalhando. A mãe limpando a boca do menor com carinho. Uma cena tão simples, tão comum, mas me destruiu por dentro. Eu quase desabei ali no meio da rua. Tive que me segurar num poste para não cair, porque aquilo ali era tudo que eu tinha perdido. Aquela simplicidade, aquele amor, aquela família. E eu nunca mais ia ter aquilo de novo. Mas sabe o que é engraçado? Com todo esse sofrimento, eu comecei a perceber coisas. Comecei a ver quem eu realmente era sem aquela vida toda construída em cima. E comecei a me lembrar de coisas que tinha esquecido. Lembrei que antes de casar, eu tinha sonhos. Queria viajar, conhecer o mundo, escrever um livro sobre minhas experiências. Mas aí veio o casamento, os filhos, as responsabilidades, e eu engavetei tudo. Virei só um provedor. Só alguém que trabalhava para pagar as contas. Lembrei que eu gostava de desenhar. Quando era moleque, passava horas desenhando. Mas fazia décadas que eu não pegava num lápis. A Margarete sempre dizia que desenho era perda de tempo, que eu devia focar em coisas produtivas. Lembrei que eu tinha amigos. Amigos de verdade. Mas ao longo dos anos, Margarete foi me afastando deles. Esses caras são má influência, ela dizia. Você precisa focar na família. E eu, idiota, obedeci. Foi quando eu percebi, eu não tinha perdido só uma família. Eu tinha perdido a mim mesmo há muito tempo. A Margarete tinha me moldado no que ela queria que eu fosse. E eu deixei. Comecei a anotar essas reflexões num caderno velho que encontrei no lixo. Escrevia de madrugada, no estacionamento vazio. Não era nada organizado, só pensamentos soltos. Mas era libertador. Era como se a cada palavra que eu escrevia, eu me reconectasse com quem eu realmente era. Uma noite, estava fazendo a ronda no estacionamento quando encontrei um envelope velho no bolso de um casaco que raramente usava. Dentro tinha um cartão de visitas todo amarelado. Era do Paulinho, meu melhor amigo da época de escola. A gente tinha perdido contato há uns 20 anos, quando ele se mudou pro interior. Mas no verso do cartão, ele tinha escrito: Irmão, se um dia precisar de qualquer coisa, me liga. Qualquer hora, qualquer dia. Fiquei olhando para aquele cartão por horas. Será que ele ainda morava no mesmo lugar? Será que o telefone ainda era o mesmo? No final, decidi que não tinha nada a perder. Liguei no dia seguinte. O telefone chamou tanto que eu achei que tinha errado o número.
Mas então uma voz conhecida atendeu. Alô? Paulinho? É o Marcos. Teve um silêncio do outro lado. Depois, Marcos? Marcos Vieira? Rapaz! Quantos anos? Irmão! Como você conseguiu meu número? Tá tudo bem? E foi aí que eu desmoronei de novo. Contei tudo. Do abandono, da casa, da família, de como eu estava vivendo. Ele ficou em silêncio ouvindo tudo, e quando terminei, ele simplesmente disse: pega tuas coisas e vem pra cá. Hoje mesmo. Paulinho, eu não posso. Você pode e você vai. Tô mandando o dinheiro da passagem agora mesmo. Me passa teus dados. 2 horas depois, eu tinha o dinheiro na conta. No dia seguinte, eu tava numa rodoviária, indo pro interior. Quando cheguei, Paulinho tava lá me esperando. A gente se abraçou e chorou ali mesmo, no meio daquele terminal pequeno, com todo mundo olhando. Ele me levou pra casa dele, uma casa simples, mas aconchegante. Me apresentou pra esposa, Terezinha, uma mulher maravilhosa que me abraçou como se eu fosse da família. Marcos, aqui é sua casa pelo tempo que você precisar, ela disse. Naquela primeira noite, Terezinha preparou um jantar que eu nunca vou esquecer. Arroz, feijão, bife acebolado, farofa, salada. Comida simples, mas feita com amor. Eu sentei naquela mesa e chorei. Chorei enquanto comia. Porque fazia meses que eu não tinha uma refeição de verdade. Meses que ninguém cozinhava para mim com carinho. Pode chorar, Marcos, Terezinha disse, segurando minha mão. Chora tudo o que você precisa. Aqui você tá seguro. E eu chorei. Chorei por horas. Descarreguei toda aquela dor, toda aquela mágoa, toda aquela solidão que eu tinha guardado. Paulinho e Terezinha ficaram ali comigo, sem julgar, só dando apoio. Eles me deram o quarto de hóspedes. Um quarto pequeno, simples, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava pro quintal. Mas para mim, era um palácio. Tinha lençol limpo, travesseiro macio, cobertor quentinho. Quando deitei naquela cama, eu pensei, é assim que se sente estar em casa. Nos primeiros dias, eu mal conseguia fazer nada. Tava exausto. Exausto fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Dormia o dia inteiro. Terezinha me acordava só para comer. Ela preparava sopa, mingau, coisas leves, porque meu estômago tinha encolhido de tanto passar fome. Você precisa se recuperar primeiro, ela dizia. Depois a gente pensa no resto. Paulinho não me cobrava nada. Não me perguntava quando eu ia procurar trabalho, quando eu ia sair, quanto tempo eu ia ficar. Nada. Ele só me tratava como família, como irmão. Uma manhã, depois de uns 10 dias lá, eu acordei cedo e fui até a oficina onde Paulinho trabalhava. Era uns 200 metros da casa, uma oficininha pequena mas bem organizada. Ele estava mexendo num carro, todo sujo de graxa, assobiando uma música. Bom dia, eu disse da porta. Ele se virou e sorriu. Olha só, ressuscitou. Como tá se sentindo? Melhor, muito melhor. E, Paulinho, eu queria agradecer por tudo. Não sei como vou pagar. Pagar? Ele riu. Irmão, você não vai pagar nada. Você faria o mesmo por mim, não faria? Faria. Sem pensar 2 vezes. Então tá pago. Mas se você tá se sentindo melhor e quer me ajudar aqui na oficina, eu aceito. Não entendo muito, mas posso aprender qualquer coisa que você ensinar. E assim começou minha nova vida. Todos os dias, eu ia para a oficina com Paulinho. No começo, eu só limpava, organizava ferramentas, atendia telefone. Mas aos poucos, ele foi me ensinando os macetes da profissão. Como trocar óleo, como identificar um problema no motor, como lidar com cliente chato. Paulinho tinha uma paciência infinita. Quando eu errava, e eu errava muito, ele não gritava, não me humilhava. Só explicava de novo, com calma. Relaxa, irmão. Ninguém nasce sabendo. Você vai pegar o jeito. E peguei. Depois de alguns meses, eu já conseguia fazer serviços simples sozinho. Paulinho ficava orgulhoso quando via que eu estava aprendendo. Olha só o Marcos virando mecânico, ele brincava com os clientes.
Daqui a pouco tá melhor que eu. A vida no interior era completamente diferente do que eu conhecia. Tudo era mais devagar, mais simples. As pessoas se cumprimentavam na rua. Todo mundo conhecia todo mundo. Não tinha aquela frieza da cidade grande. Terezinha insistiu que eu fizesse as refeições com eles. Você é da família, ela dizia. E tratava mesmo. Botava comida no meu prato como se eu fosse filho dela. Perguntava se eu estava dormindo bem. Se precisava de alguma coisa. Se estava com saudade da família. E quando eu não queria falar sobre isso, ela respeitava e mudava de assunto. Aos domingos, a gente ia na igreja da cidade. Eu nunca fui muito religioso, mas aquilo me fazia bem. A comunidade era acolhedora. Ninguém me julgava por ser o amigo que estava passando por dificuldades. Pelo contrário, me receberam de braços abertos. Foi ali, naquela igreja pequena do interior, que eu encontrei Dona Lourdes, uma senhora de uns 70 anos que dirigia um grupo de apoio para pessoas que tinham sido abandonadas pelas famílias. Sim, existia um grupo específico para isso. E aparentemente era mais comum do que eu imaginava. Na primeira reunião que eu fui, tinha umas 15 pessoas. Todos com histórias parecidas com a minha. Filhos que abandonaram pais idosos. Pais que foram expulsos de casa pelos próprios filhos. Cônjuges que fugiram com tudo. Era de partir o coração ouvir aquelas histórias. Mas também era libertador. Porque eu percebi que não era só eu. Não era porque eu era um mau pai ou um mau marido. Essas coisas simplesmente acontecem. E não é culpa nossa. Dona Lourdes, que tinha sido abandonada por 3 filhos depois que o marido morreu, falou algo que mudou minha perspectiva. Meus queridos, vocês não perderam suas famílias. Vocês descobriram que aquelas pessoas nunca foram família de verdade. Família de verdade não abandona. E agora vocês têm a chance de construir uma família real, escolhida, que vai valorizar vocês. E ali, naquele grupo, eu comecei a construir essa nova família. Fiz amizade com Kleber, um senhor de 65 anos que tinha sido expulso de casa pelo genro. Com a Marilda, uma senhora de 58 anos que os filhos internaram num asilo contra a vontade dela. Ela conseguiu fugir. Com o Edmilson, um cara de 62 anos que a esposa e os filhos roubaram e deixaram endividado. A gente se encontrava uma vez por semana. Conversava, desabafava, dava apoio um pro outro. E aos poucos, aquilo foi me curando. Não curava a dor completamente, essa dor nunca cura total, mas ajudava a carregar o peso. Ali naquela casa humilde no interior, naquela oficina pequena, naquele grupo de apoio, eu comecei a reconstruir minha vida. Comecei a me reconstruir como pessoa. Paulinho tinha uma pequena oficina mecânica, e mesmo eu não entendendo muito de carro, ele me ensinou. Comecei a trabalhar com ele. O salário era simples, mas digno. Terezinha cozinhava para mim como se eu fosse filho dela. Pela primeira vez em meses, eu tinha um prato de comida de verdade na mesa. E algo começou a acontecer. Eu comecei a sorrir de novo. Não aquele sorriso forçado que eu dava antes, mas um sorriso real, genuíno. Eu acordava de manhã e não sentia mais aquele peso no peito. Não pensava mais em desistir de tudo. Claro que tinha dias ruins. Dias que eu acordava e a primeira coisa que vinha na mente eram meus filhos. Onde eles estavam? Como estavam? Será que algum dia iam sentir remorso? Mas nesses dias, Terezinha percebia. Ela sempre percebia. Tá pensando neles de novo, né? Ela dizia, sem julgar. É automático. Não consigo controlar. E não precisa controlar. Você foi pai durante décadas. Isso não desaparece. Mas não deixa que isso te impeça de viver. E ela tinha razão. Eu precisava aprender a conviver com essa dor, não tentar eliminá-la. Porque ela sempre ia estar lá. Mas ela não precisava me controlar. Os meses foram passando. 1 ano. Depois 2. Eu fui me recuperando aos poucos. Engordei um pouco, voltei a sorrir, a ter esperança. Paulinho e Terezinha nunca cobraram nada de mim. Pelo contrário, me trataram como família de verdade. A família que eu sempre quis ter. Foi durante esse tempo que algo inesperado aconteceu. Um cliente da oficina era dono de uma empresa grande de transportes. A gente sempre conversava enquanto eu mexia no carro dele, e ele gostava da minha filosofia de trabalho,
da minha experiência de vida. Um dia, ele me fez uma proposta: trabalhar como gerente de frota na empresa dele. Mas, seu Reinaldo, eu disse, eu não tenho estudo para isso, não tenho currículo. Marcos, eu não preciso de papel, preciso de alguém que entende de responsabilidade, de compromisso, de trabalho honesto. E isso você tem de sobra. Fiquei dias pensando naquela proposta. Era uma oportunidade incrível. Mas também significava deixar Paulinho, Terezinha, aquela vida simples mas confortável que eu tinha construído no interior. E eu tinha medo. Medo de voltar para o mundo corporativo, medo de não ser bom o suficiente, medo de fracassar de novo. Você vai aceitar, né? Paulinho perguntou uma noite, quando a gente estava tomando uma cerveja no quintal. Não sei. Tenho medo. Medo do quê? De não dar conta. De desapontar o seu Reinaldo. Sei lá, de descobrir que eu realmente sou aquele fracasso que minha família disse que eu era. Paulinho ficou sério. Marcos, olha para mim. Você não é um fracasso. Você nunca foi. Você passou por uma situação terrível, foi jogado no fundo do poço, e você se levantou. Sozinho. Isso não é fracasso. Isso é força. Mas e se eu não conseguir? E se você conseguir? Pensa nisso. E mesmo que não dê certo, você sempre vai ter um lugar aqui. A oficina sempre vai ter espaço pro Marcos mecânico. No dia seguinte, liguei pro seu Reinaldo e aceitei. O salário era 5 vezes maior do que eu ganhava na oficina. Dava para viver bem, juntar dinheiro, recomeçar de verdade. Paulinho ficou feliz por mim. Não demonstrou tristeza nem ciúme. Só orgulho genuíno. Terezinha fez uma festa de despedida, convidou todo mundo do grupo de apoio, da igreja, os vizinhos. Foi emocionante ver quantas pessoas tinham passado a fazer parte da minha vida naqueles 2 anos. Você sempre vai ter uma casa aqui, Terezinha disse me abraçando. Qualquer dia, qualquer hora, você volta e a porta tá aberta. Vocês salvaram minha vida, eu disse, chorando. Literalmente. Se não fosse vocês. A gente não salvou nada, Paulinho interrompeu. Você que se salvou. A gente só deu um empurrãozinho. Mas eles sabiam, e eu sabia, que era mais que um empurrãozinho. Eles tinham me acolhido quando eu não tinha ninguém. Tinham me tratado como família quando minha própria família me jogou fora. Eles eram heróis, mesmo que fossem humildes demais para admitir. Mudei para uma cidade maior, mais perto da sede da empresa do seu Reinaldo. Aluguei um apartamento pequeno mas decente, no 3º andar de um prédio simples. Nada luxuoso, mas era meu. Conquistado com meu trabalho, meu esforço. No primeiro dia de trabalho, eu estava nervoso como um adolescente no primeiro emprego. Tinha medo de errar, de decepcionar, de não ser bom o suficiente. Mas seu Reinaldo me apresentou para a equipe com tanto orgulho que eu fiquei até constrangido. Pessoal, esse é o Marcos. Ele vai ser o novo gerente de frota. E antes que alguém pergunte, não, ele não tem MBA, não tem diploma universitário. Mas ele tem algo que diploma nenhum ensina: caráter. E é isso que eu valorizo. A equipe me recebeu bem. Tinha uns céticos, claro, uns que achavam que eu era só um apadrinhado do chefe. Mas eu decidi provar que merecia estar ali. Trabalhei dobrado. Chegava cedo, saía tarde. Estudava tudo sobre logística, transporte, gestão de frota. Lia livros, assistia vídeos, fazia cursos online gratuitos. E aos poucos, fui ganhando o respeito da equipe. Mês a mês, os resultados melhoravam. A frota estava mais organizada, os custos diminuíram, a eficiência aumentou. E eu estava orgulhoso. Orgulhoso de mim mesmo, de ter provado que eu era capaz. Comecei a juntar dinheiro de novo. Não muito, mas o suficiente para viver com dignidade e ainda guardar um pouco. Comprei móveis pro apartamento. Nada caro, mas novinho, escolhido por mim. Cada peça era uma conquista. E pela primeira vez em anos, eu estava em paz. Não era a vida luxuosa que eu tinha antes, mas era minha. Conquistada com meu próprio suor, sem depender de ninguém. E isso tinha um valor que dinheiro nenhum comprava. Continuei visitando Paulinho e Terezinha todo mês. Eram minha família. Afinal,
E continuei indo nas reuniões do grupo de apoio quando podia. Ver as outras pessoas também se reconstruindo me dava força para continuar. Foi nessa época, cerca de 3 anos depois de tudo ter acontecido, que comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava com meus filhos. Não eram pesadelos, eram mais como memórias. Momentos bons que a gente tinha vivido. O dia que ensinei o Ricardo a andar de bicicleta. A primeira vez que a Fernanda disse "Te amo, pai". O Natal que a gente passou fazendo biscoitos juntos porque não tinha dinheiro para comprar presentes caros. Acordava desses sonhos com o coração apertado. Porque por mais que eles tivessem me machucado, por mais que eu tentasse odiar eles, uma parte de mim ainda os amava. E isso me deixava confuso. Como você pode amar quem te destruiu? Conversei sobre isso com Dona Lourdes numa das reuniões do grupo. Marcos, ela disse com aquela sabedoria de quem já viveu muito, amor de pai e mãe não tem botão de desliga. Você pode estar magoado, pode estar com raiva, mas o amor tá lá. E não tem nada de errado nisso. O que você precisa decidir é: esse amor vai te destruir ou vai te fortalecer? Como assim? Você pode deixar que esse amor te consuma, ficar preso no passado, sempre esperando que eles voltem, sempre se perguntando e se. Ou você pode aceitar que você ama eles, mas que isso não significa que você precisa deles na sua vida. Amor e convivência são coisas diferentes. Aquilo fez sentido. Eu podia amar meus filhos de longe. Podia desejar que eles fossem felizes. Mas não precisava ter eles na minha vida. Não depois do que fizeram. Foi nessa época, 3 anos depois de tudo ter acontecido, que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Normalmente eu não atendia, mas algo me disse para atender dessa vez. Alô? Pai? Pai, é o Ricardo. Meu coração quase parou. A voz do meu filho, depois de tanto tempo. Uma parte de mim quis gritar de alegria. A outra quis desligar na hora. Ricardo, minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Depois de 3 anos, você liga? Pai, eu sei que a gente errou. Eu sei que o que a gente fez foi imperdoável. Mas eu preciso te ver. A gente precisa conversar. Sobre o quê, Ricardo? Sobre como vocês me abandonaram como se eu fosse lixo? Sobre como venderam minha casa e me deixaram na rua? Sobre como ninguém atendeu minhas ligações por meses? Teve um silêncio do outro lado. Eu podia ouvir ele respirando pesado, tentando segurar o choro. Pai, por favor, deixa eu explicar. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas, por favor, só uma conversa. Depois, se você quiser nunca mais falar comigo, eu entendo. Mas me dá essa chance. Eu queria dizer não. Queria mandar ele se ferrar, desligar e bloquear o número. Mas aquela vozinha lá no fundo, aquela voz de pai que nunca morre, me fez dizer: tá bom. Onde e quando? Marcamos num café neutro, numa cidade intermediária entre onde eu morava e onde ele estava. No dia do encontro, eu quase desisti 3 vezes. Fiquei olhando para o café do outro lado da rua, vendo ele já sentado lá dentro, esperando. Ele estava checando o celular a cada minuto, nervoso. Respirei fundo e entrei. Quando ele me viu, se levantou rapidamente, quase derrubando a cadeira. E foi aí que eu vi. Meu filho, que sempre foi um homem bem cuidado, impecável, estava destruído. Magro demais, olheiras profundas, roupas que pareciam ter dias que não eram trocadas. As mãos tremiam quando ele tentou me cumprimentar. Pai, obrigado por vir. Eu achei que você não viria. Eu também achei, eu disse, sentando na frente dele. Mas aqui estou. A gente ficou uns minutos em silêncio. O garçom veio, pedimos café, mais para ter algo para fazer com as mãos do que por realmente querer beber. Você tá bem, pai? Quer dizer, você parece diferente. Tô vivo. Isso é mais do que eu esperava há 3 anos. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Pai, eu não sei nem por onde começar. Que tal começar explicando por que diabos vocês fizeram aquilo? E então ele começou a falar. E conforme ele falava, eu ia entendendo o tamanho da manipulação que a Margarete tinha feito. Ela tinha começado a plantar as sementes meses antes do abandono.
Dizia para os filhos que eu estava ficando senil, que esquecia as coisas, que tomava decisões erradas. Quando eu gastei o dinheiro com o tratamento médico, ela pintou isso como irresponsabilidade, egoísmo, burrice. Ela falava que o senhor tinha problemas mentais, pai, que estava ficando perigoso, que podia machucar a gente ou a si mesmo. E a gente acreditou. Porque ela era tão convincente, sabe? Ela chorava, dizia que estava com medo, que não sabia mais o que fazer. E vocês nunca pensaram em me perguntar? Em conversar comigo sobre isso? A gente tentou. Lembra aquele jantar, uns 2 meses antes de tudo acontecer? A gente foi lá tentar conversar, mas o senhor estava estranho, distante. A gente achou que era confirmação do que a mãe estava falando. Eu lembrei daquele jantar. Eu estava chateado porque tinha discutido com a Margarete naquele dia. Ela queria que eu vendesse o carro para comprar não sei o quê, e eu tinha me recusado porque a gente não tinha condições. Mas eu não falei nada para os filhos. Só fiquei quieto, remoendo aquela briga. E eles interpretaram meu silêncio como problema mental. E quando vocês descobriram que era mentira? Ricardo fechou os olhos, como se a memória doesse fisicamente, quando ela fez o mesmo com a gente. E então ele contou tudo. Como Margarete tinha se casado de novo rapidamente, bom demais para ser verdade, já estavam juntos antes. Como no começo foi tudo maravilhoso. O novo marido, Júlio, parecia perfeito. Rico, generoso, carismático. Eles moraram numa casa enorme, tiveram acesso a tudo o que queriam. Mas aos poucos, a máscara foi caindo. Júlio era controlador, violento quando não era obedecido, manipulador. E a Margarete, ao invés de defender os filhos, ficou do lado dele. Afinal, ela tinha uma vida confortável a proteger. Ele nos tratava como empregados. Pai, pior que empregados. A gente tinha que pedir permissão para sair, para usar o carro, para qualquer coisa. E a mãe? A mãe olhava e não fazia nada. Ou pior, ela apoiava ele. E a Fernanda? A Fernanda, ela foi a primeira a acordar para a realidade. Ela tentou confrontar a mãe, dizer que aquilo era errado. E sabe o que a mãe disse? Que ela era ingrata. Que tinha sacrificado tudo por nós, incluindo largar um pai inútil. Foram as palavras exatas dela. Eu senti a raiva subindo de novo. Margarete tinha jogado tudo em mim. Tinha me transformado no vilão da história para justificar o que ela fez. A Fernanda foi expulsa de casa. Literalmente jogada na rua. Sem nada. Eu tentei defender ela e tomei uns socos do Júlio. A mãe viu tudo e não fez nada. Foi aí que eu percebi. Tudo que ela tinha dito sobre o Senhor era tudo mentira. Era projeção. Era desculpa para justificar o injustificável. E quanto tempo levou para vocês perceberem isso? Ele fez uma conta mental. Uns 6 meses depois de ter abandonado o Senhor, a gente começou a desconfiar que tinha algo errado. Mas a gente tinha tanto medo de admitir. Porque admitir significaria aceitar que a gente tinha cometido o erro mais horrível das nossas vidas. E tinha, eu disse sem piedade. Tinha, ele concordou, lágrimas escorrendo. A gente tinha destruído o Senhor. Por causa de mentiras. Por causa de manipulação. Mas no fundo, pai, no fundo a culpa é nossa. A gente devia ter perguntado. Devia ter investigado. Devia ter confiado no Senhor. E a gente não fez. Foi quando eu percebi que a Fernanda estava esperando do lado de fora do café, olhando para dentro com cara de desespero. Ela tá com medo de entrar, Ricardo explicou. Ela acha que o Senhor vai odiar ela mais do que me odeia. Eu não odeio vocês, eu disse, surpreso com minha própria honestidade. Eu queria odiar. Seria mais fácil. Mas não consigo. Posso chamar ela? Eu fiz que sim com a cabeça. Ricardo foi até a porta e acenou para a irmã. Ela entrou tremendo. Minha filha, que sempre foi tão confiante, tão forte, agora parecia uma criança assustada. Quando ela me viu, desabou. Veio direto para mim, se ajoelhou no chão do café, com todo mundo olhando, e segurou minhas mãos. Pai, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ela repetia isso como um mantra, chorando tanto que mal conseguia respirar.
Olhei para ela. Minha filha, que eu segurei no colo quando era bebê, que eu acordava de madrugada para acalmar depois de pesadelos, que eu ensinei a ler, a escrever, a andar de bicicleta. Minha filha que me destruiu, mas que também era uma vítima, da própria mãe. Eu coloquei a mão na cabeça dela, como fazia quando ela era pequena. Levanta, filha, o chão tá sujo. Ela levantou, ainda chorando, e sentou na cadeira. Os três ali, naquela mesa de café, com anos de dor entre nós. Me conta tudo, eu disse. Desde o começo. Sem omitir nada. Vocês me devem isso. E eles contaram. Levou horas. O café fechou e abriu de novo enquanto a gente conversava. Eles contaram cada mentira que a Margarete disse. Cada manipulação. Cada vez que eles duvidaram, mas não tiveram coragem de questionar. Contaram sobre como tentaram me procurar depois que perceberam a verdade. Como foram na antiga casa, mas os novos donos não sabiam de nada. Como foram os parentes, mas ninguém falava comigo, porque a Margarete tinha espalhado que eu era o problema, que eu era perigoso. A gente contratou até detetive particular. Pai. Gastamos o último dinheiro que a gente tinha. Levou quase um ano para te encontrar. E quando encontramos, a gente ficou com medo de ligar. Com medo de que o Senhor mandasse a gente ir pro inferno. O que seria totalmente justo. Por que ligaram agora então? Ricardo e Fernanda se entreolharam. Foi ela quem respondeu, porque a gente ia desistir. Ia aceitar que tinha perdido o Senhor para sempre. Mas aí o Ricardo teve uma filha. Você é pai? Perguntei, chocado. Nasci há 2 meses. Uma menina. A Isabela. Ele pegou o celular e me mostrou a foto. Uma bebezinha linda, de olhos enormes. E foi aí que eu entendi. Você olhou para ela e pensou em mim. Olhei para ela e pensei, como alguém pode abandonar o próprio filho? Como a gente pôde fazer isso com você? E percebi que se eu não tentasse te procurar de novo, eu nunca ia conseguir ser um pai de verdade para ela. Porque eu ia carregar essa culpa, esse peso, pelo resto da vida. Olhei para a foto da bebê. Minha neta. Que eu nunca conheceria se não tivesse atendido aquele telefone. E você, Fernanda? Eu tô grávida, pai. Ela colocou a mão na barriga que eu nem tinha notado estar saliente. De 5 meses. É um menino. E eu queria que meu filho conhecesse o avô. O avô de verdade. Não a versão mentirosa que a mãe criou. A gente ficou em silêncio por um tempo. Eu processando tudo, eles esperando minha reação. Vocês me machucaram, eu finalmente disse. Vocês me destruíram. Me deixaram na rua para morrer. Passei fome. Passei frio. Dormi em banco de praça. Fui assaltado. Humilhado. E tudo isso porque vocês acreditaram em mentiras sem nem me dar uma chance de me defender. A gente sabe, pai. A gente sabe. Fernanda chorava. Mas, eu continuei, vocês também foram vítimas. A Margarete manipulou vocês desde pequenos. Ela sempre foi boa nisso. Eu só não queria ver. O Senhor tá nos perdoando? Ricardo perguntou, com esperança na voz. Não, eu disse honestamente. Ainda não. Perdão não é algo que acontece num café numa tarde. Perdão é um processo. E vai levar tempo. Muito tempo. A gente entende, Fernanda disse. Quanto tempo o Senhor precisar. Mas, eu disse, pegando eles de surpresa, eu tô disposto a tentar. Não por vocês. Por mim. Porque eu tô cansado de carregar tanto ódio. E por quê? Eu olhei para a foto da Isabela, porque eu quero conhecer meus netos. Os dois começaram a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, talvez de esperança. Pai, nós erramos muito. Muito mesmo. A mamãe nos convenceu de que o Senhor era um peso, de que a gente nunca ia conseguir progredir na vida tendo que cuidar do Senhor. Ela falou que o Senhor tinha gastado todo o dinheiro da família com besteira, que o Senhor era egoísta, controlador. E vocês acreditaram, eu disse, sem emoção, sem nem me dar uma chance de explicar. A gente estava cego, pai.
Ela é muito manipuladora. A gente só percebeu isso depois. Depois de que? Ricardo baixou a cabeça. Depois que ela fez o mesmo com a gente. E então ele contou. Margarete tinha se casado de novo, com um cara rico que ela conheceu antes mesmo de me deixar. Levou meus filhos junto, prometendo uma vida de luxo. No começo, foi tudo maravilhoso. Casa grande, carro importado, viagens. Mas aos poucos, o novo marido dela foi mostrando quem era de verdade. Um homem violento, controlador de verdade, que tratava meus filhos como empregados. Quando Ricardo tentou sair dessa situação, Margarete ficou do lado do novo marido. Disse que ele era um ingrato, que ela tinha sacrificado tudo por ele, incluindo deixar o pai inútil para trás. Fernanda tentou defender o irmão e também foi expulsa de casa. Agora os dois estavam morando num apartamento minúsculo, dividindo as contas, tentando sobreviver. Margarete não queria mais saber deles. Assim como tinha feito comigo, ela simplesmente apagou os filhos da vida dela. E você veio aqui para quê? Perguntei. Para pedir desculpas? Para pedir dinheiro? Para pedir abrigo? Eu vim pedir perdão, pai. Só isso. Eu sei que não mereço, mas eu precisava que o senhor soubesse que nós, reconhecemos o erro monstruoso que cometemos. 3 anos, Ricardo. 3 anos eu sofri. Passei fome, frio, humilhação. Trabalhei em serviços que me destruíram a saúde. Tive que reconstruir minha vida do zero. E você acha que um desculpa resolve? Não, não resolve. Nada resolve. Mas eu precisava tentar. Ele se levantou para ir embora, e foi quando eu vi. A Fernanda estava esperando do lado de fora do café, olhando para dentro com aquela cara de desespero. Minha filha, que também tinha me abandonado. Ela também quer falar comigo? Perguntei. Ela tá com vergonha demais, pai. Ela chora todo dia por causa do que a gente fez. Eu devia ter ido embora. Devia ter deixado eles sofrerem as consequências dos próprios atos. Mas eu sou pai. E por mais que eu quisesse odiar meus filhos, uma parte de mim ainda os amava. Então fiz sinal para Fernanda entrar. Ela entrou chorando. Veio direto para mim e se ajoelhou. Pai, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ela repetia isso como um mantra, segurando minhas mãos com força. A gente conversou por horas naquele café. Eles me contaram tudo. Como Margarete tinha manipulado cada situação, como ela tinha mentido sobre minhas dívidas irresponsáveis, que na verdade eram despesas médicas legítimas que ela sabia muito bem, como ela tinha convencido eles de que eu estava ficando senil e perigoso. Quando eles perceberam a verdade, já era tarde. Tentaram me procurar, mas eu tinha mudado de cidade. Tentaram pelos parentes, mas ninguém sabia onde eu estava. Levaram quase 1 ano para me encontrar, e quando encontraram, ficaram com medo de ligar. Com medo da minha reação. Com razão. E agora? Perguntei. O que vocês querem de mim? Nada, pai, Fernanda disse entre lágrimas. A gente não quer nada. A gente só queria que o senhor soubesse que a gente reconhece o erro. E que se um dia, algum dia, o senhor conseguir perdoar a gente, mesmo que leve 10, 20 anos, a gente vai esperar. Foi quando Ricardo falou algo que me partiu o coração de novo. A gente merece passar pelo que o senhor passou. Merece sofrer o mesmo. E se o senhor quiser vingança, se quiser ver a gente se ferrar, a gente entende. É o mínimo que a gente merece. Olhei para os meus filhos. Aqueles mesmos filhos que eu ensinei a andar, a falar, que levei no colo quando estavam doentes. Que consolei depois de pesadelos. Que vibrei com cada conquista. Eles tinham me destruído. Mas eles mesmos tinham sido destruídos também. Eu não quero vingança, eu disse. Vingança não vai mudar nada. Não vai devolver os 3 anos que eu perdi. Não vai apagar a dor que eu senti. A gente sabe, pai. A gente sabe. Mas eu também não posso simplesmente voltar a ser seu pai como se nada tivesse acontecido. Vocês me mataram uma vez. O Marcos que vocês conheciam morreu naquela casa vazia. O homem que está sentado aqui na frente de vocês é outro. Um homem que aprendeu a viver sem vocês. Eles choraram mais ainda, mas eu continuei. Porém,
Eu também aprendi que família de verdade não é sangue. É escolha. É quem fica quando tudo desmorona. E vocês não ficaram. Mas Paulinho e Terezinha ficaram. Eles me acolheram quando vocês me jogaram fora. Eles são minha família agora. A gente entende, pai, Ricardo disse. Vocês estão precisando de dinheiro? Perguntei diretamente. Eles se entreolharam, constrangidos. A gente tá passando dificuldade, sim. Mas não viemos aqui por causa disso. Peguei minha carteira e tirei R$1.000. Praticamente tudo que eu tinha comigo. Peguem isso. Paguem suas contas. Comprem comida. Mas é a última vez que eu dou dinheiro sem que vocês mereçam. Pai, a gente não pode aceitar. Podem e vão. Não é por vocês. É pelo homem que eu sou agora. Um homem que não deixa ninguém passar fome, nem mesmo quem me fez mal. Eles pegaram o dinheiro com vergonha. E então eu disse, se vocês quiserem ter alguma chance de voltar para minha vida, e eu disse chance, não garantia, vocês vão ter que conquistar isso. Não com palavras. Com ações. Me mostrem que vocês mudaram de verdade. Arrumem suas vidas. Virem pessoas de bem. E quando conseguirem, quando forem pessoas que eu possa ter orgulho de novo, aí talvez a gente converse sobre reconstruir alguma coisa. A gente vai fazer isso, pai, Fernanda disse. A gente promete. Promessas não significam nada mais para mim, eu disse. Só me mostrem com atitudes. Eles foram embora, e eu fiquei ali, sozinho no café, processando tudo. Uma parte de mim queria correr atrás deles e abraçar. A outra queria nunca mais vê-los na vida. Mas eu tinha tomado a decisão certa. Não dá para simplesmente apagar 3 anos de sofrimento. Nos meses seguintes, Ricardo e Fernanda começaram a mandar mensagens. Primeiro uma vez por mês, me contando como estavam. Não pedindo nada, só atualizando. Eu respondia de forma breve, educada, mas distante. Eles mandavam fotos deles trabalhando, estudando, se esforçando. Eu só via. Um dia, recebi uma ligação da Fernanda. Pai, eu consegui. Passei no concurso que eu estava estudando. Vou ser professora. Era a primeira vez em anos que eu sentia orgulho dela. Parabéns, filha. Você conseguiu por mérito próprio. Foi pensando no Senhor que eu consegui forças para estudar. Eu queria provar que eu posso ser alguém que o Senhor tenha orgulho. Semanas depois, Ricardo ligou. Pai, eu abri minha própria empresa. Pequena, mas é minha. Tô trabalhando 18 horas por dia, mas cada centavo é honesto. Aos poucos, muito aos poucos, eu comecei a ver que eles realmente estavam mudando. Não eram mais aquelas pessoas arrogantes e manipuladas que me abandonaram. Estavam se tornando adultos de verdade, que conheciam dor, humildade e reconstrução. Depois de um ano, aceitei encontrar com eles de novo. Foi num domingo, num parque. A gente conversou por horas, dessa vez sem lágrimas, sem drama. Só conversando. Como pessoas que estavam se conhecendo de novo. Pai, Ricardo disse, a gente nunca vai conseguir compensar o que fez. A gente sabe disso. Mas a gente quer ter o Senhor na nossa vida de novo. Não como era antes. A gente sabe que aquilo morreu. Mas como algo novo. Algo que a gente construa junto, devagar. E a mãe de vocês? Perguntei. A Margarete? Eles fizeram uma cara de nojo. A gente não fala mais com ela. Depois do que ela fez com a gente. E depois que a gente descobriu todas as mentiras que ela contou sobre o Senhor, a gente não quer ela na nossa vida. Ela tá sozinha também agora, Fernanda contou. O marido rico deixou ela quando perdeu dinheiro na bolsa. Ela tentou voltar pra gente, mas a gente mandou ela embora. Assim como ela fez com o Senhor. Não vou mentir, uma parte de mim sentiu uma satisfação cruel com isso. Mas outra parte sentiu pena. Margarete tinha destruído uma família inteira por ganância e acabou sozinha mesmo assim. Foram se passando mais meses. Os encontros foram ficando mais frequentes. Não era como antes, nunca seria, mas era algo. Eu conhecia as namoradas deles. Gostei das duas. Meninas humildes, trabalhadoras, que conheciam o valor das coisas. Um dia,
Ricardo me chamou para ir na casa nova que ele tinha conseguido comprar. Era simples, mas ele estava todo orgulhoso. Olha, pai, comprei com meu próprio dinheiro, sem ajuda de ninguém. Quando entrei na casa, quase caí duro. Na sala, tinha uma foto. Só uma. E era minha. Uma foto antiga, de quando eles eram crianças e a gente tinha ido pescar juntos. Todos sorrindo, felizes. Essa é a única foto que eu guardei daquela época, Ricardo disse. Porque era a única coisa real. O resto era tudo fachada, mentira, manipulação. Mas esse momento foi real. O Senhor foi um pai de verdade naquele dia. E eu quero lembrar disso. Foi quando eu comecei a chorar. Pela primeira vez em anos, não era choro de dor. Era choro de, sei lá, alívio, esperança. Eu perdoei vocês, eu disse. Eu não sei quando aconteceu exatamente, mas aconteceu. Não significa que eu esqueci. Não significa que a gente vai voltar a ser como antes. Mas eu perdoei. Os dois me abraçaram, e a gente chorou junto. Ali naquela casa simples, com aquela foto na parede, alguma coisa começou a ser reconstruída. Hoje, 4 anos depois do abandono, eu tenho uma relação com meus filhos. Não é perfeita. Tem dias que eu ainda sinto a mágoa voltando. Tem dias que eu olho para eles e lembro do que fizeram. Mas também tem dias que eu sinto orgulho de quem eles se tornaram. De como eles se reconstruíram. A Fernanda é professora agora e me manda fotos dos alunos dela. Ela está fazendo diferença na vida de crianças carentes. O Ricardo tem a própria empresa de consultoria e faz questão de ser ético em cada negócio. Ele diz que nunca quer ser a pessoa que ele foi. Quanto a Margarete, ela tentou me ligar umas 3 vezes no último ano. Eu nunca atendi. Não tenho mais nada a dizer para ela. Ela fez escolhas, e agora está colhendo os frutos. Ouvi dizer que ela mora sozinha num apartamento pequeno, vivendo de uma pensão miserável. Uma parte de mim sente pena. Mas a maior parte sente nada. Absolutamente nada. Paulinho e Terezinha continuam sendo minha família de verdade. Passo todo o Natal na casa deles. Os domingos que não encontro com meus filhos, eu passo com eles. Eles me ensinaram o que é família de verdade. Não é quem te conheceu primeiro, é quem nunca te deixa. Meu trabalho tá indo bem. Fui promovido a gerente geral da frota. Ganho bem, tô juntando dinheiro de novo, mas agora com sabedoria. Comprei um apartamento pequeno mas confortável. Nada luxuoso, mas é meu. Meu de verdade. Às vezes eu olho para trás e penso, valeu a pena? Todo aquele sofrimento, aquela dor, aquela humilhação? E sabe qual é a resposta? Sim, valeu. Porque o homem que eu sou hoje é muito melhor do que o homem que eu era. Eu era cego, acomodado, achava que família era automático. Aprendi da pior forma que não é. Família se constrói todos os dias. Família se escolhe. Família se cultiva. E quando uma família te abandona, você pode se destruir, ou pode reconstruir uma nova, melhor, mais verdadeira. Meus filhos querem voltar completamente para minha vida. Querem que eu seja o avô dos filhos que eles vão ter, querem passar feriados juntos, fazer almoços de domingo, reconstruir tradições. E eu quero isso também. Porém eu aprendi que algumas coisas nunca voltam a ser como eram. E tá tudo bem. Porque o que a gente tá construindo agora é mais honesto, mais real, mais forte. Foi temperado por dor, mas também por crescimento. Eles nunca vão ser aqueles filhos inocentes que eu criei. Eu nunca vou ser aquele pai confiante que eu era. Mas talvez a gente possa ser algo melhor. Pessoas imperfeitas que reconhecem seus erros e tentam todos os dias serem melhores. O perdão é possível. A reconstrução é possível. Mas o esquecimento? Esse nunca. E talvez seja até melhor assim. A gente precisa lembrar da dor para não repeti-la. Precisa carregar as cicatrizes para não esquecer de onde veio. Então, quando me perguntam se eu perdoei minha família, eu digo sim. Eu perdoei. Mas perdoar não significa apagar o passado. Significa aceitar que ele aconteceu e escolher não deixar que ele defina seu futuro. Eles me abandonaram. Descobri da pior forma possível. Sofri horrores. Mas hoje eu tô aqui, reconstruído, mais forte, mais sábio. E eles também estão aqui,
mudados, humildes, merecedores de uma segunda chance. Porém, essa segunda chance vem com condições. Vem com limites. Vem com a compreensão de que confiança não se ganha de volta com desculpas, mas sim com anos de ações consistentes. E eu tô disposto a dar esse tempo. Não por eles, mas por mim. Porque eu mereço tentar ser feliz de novo. E se não der certo, se eles me decepcionarem de novo, bom, aí eu já sei que consigo sobreviver. Já fiz isso uma vez. Se precisar, faço de novo. Mas eu tenho esperança que não vai ser necessário. A vida me ensinou que a gente não pode controlar as ações dos outros. Só pode controlar as próprias reações. Eles me abandonaram, mas eu escolhi me levantar. Eles pediram perdão, e eu escolhi dar uma chance. O resto a gente vê com o tempo. Por enquanto, tá sendo suficiente ver meus filhos se esforçando. Ver eles lutando para serem melhores. Ver eles construindo vidas honestas e dignas. E saber que, de alguma forma, todo aquele sofrimento resultou em crescimento para todos nós. A história ainda não acabou. Não sei qual vai ser o final. Mas pela primeira vez em anos, eu tenho esperança de que pode ser um final feliz. Diferente do que eu imaginava, mas feliz do mesmo jeito. E isso, depois de tudo, é mais do que eu esperava ter.